Ok, estamos gravando. Bom, boa noite a todos e todas. Estamos aqui hoje para o nosso primeiro encontro aberto, né, do grupo de estudos e pesquisas avançadas em logística e supply chain management. Aberto porque, assim, internamente, né, com alunos da graduação e pós-graduação e outros parceiros, a gente sempre se reúne, semanalmente, quinzenalmente, estamos sempre em contato nos nossos grupos, né, mais privados, mas muitas pessoas acabam tendo interesse no que a gente pesquisa e também muitos assuntos que nós discutimos têm interesse geral para pesquisadores. Então, a gente resolveu fazer, né, sempre esses encontros abertos e convidar a sociedade em geral para participar, para que a gente possa debater alguns temas bem importantes. Esse vídeo está sendo gravado, então pode ser que você esteja assistindo no YouTube, né? A gente deixa público, então, no YouTube, para que outras pessoas que não podem estar online agora possam ter acesso. Se você não quer que a sua imagem seja exibida, a gente só pede para deixar a câmera fechada, tá bem? Então, nesse encontro a gente vai ter uma apresentação, uma breve apresentação da minha parte, vou falando sobre os periódicos editores predatórios, e depois o professor Luciano Henrique de Oliveira, né, da PUC Minas, a quem eu agradeço muito por ter aceito o convite, vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, e também sobre produtivismo acadêmico e qual a relação desses dois assuntos, né? Depois nós vamos abrir para perguntas e para participação de todos que estão presentes. Então, fiquem à vontade para fazer comentários, né? A gente preza muito pela participação de todos vocês. Agora eu vou, então, iniciar a minha apresentação, né? O intuito é sempre, né, capacitar pesquisadores, né? Estejam eles onde estiverem, aqui dentro da Universidade de Brasília, no meu caso, ou na PUC Minas, ou no Brasil todo. Então, a gente agradece a participação de todos vocês. Para iniciar, só um minutinho que está... Pronto, foi. A gente vai falar sobre o que é uma publicação predatória, né? É um assunto que, como o professor Luciel até estava comentando no início, é um assunto que a gente não gosta muito de tocar, mas é necessário, porque nós temos tido aí muito assédio, né, de publicações predatórias e editores predatórios. A partir do momento que você começa a publicar, né, um artigo em qualquer periódico internacional, seja ele de acesso aberto ou fechado, você começa a ser assediado por oportunidades de pesquisa que nem sempre são muito vantajosas, né, em todos os sentidos, né? Então, acho que é importante a gente definir, né? Então, a publicação predatória, também conhecido como predatory publishing, right-only publishing ou ainda deceptive publishing, é um modelo de negócios de publicação acadêmica, né, que atinge principalmente aí acadêmicos, né, que terminam seus trabalhos de conclusão de curso e que começam a ser cobrados para publicar seus artigos, né, seus resultados em forma de artigos científicos, e envolve a cobrança de taxas de publicação aos autores sem verificar a qualidade e a legitimidade desses artigos. A cobrança de taxa somente, ela não per se, um indicativo de publicação predatória. A gente vai falar um pouquinho disso depois, eu vou comentar sobre Open Access, né? Mas o ponto principal dessa definição é justamente a verificação da qualidade e legitimidade desses artigos e também o não fornecimento de serviços editoriais, né? Que normalmente os periódicos acadêmicos legítimos e que são mais sérios e comprometidos oferecem, né? Sejam eles de acesso aberto ou fechado. E aí, né, para entrar na onda do ChatGPT, né, eu perguntei para o ChatGPT o que ele considera uma publicação predatória. E ele trouxe algumas informações também importantes que complementam aquele conceito anterior, né? Então, ele disse que é uma publicação científica que se aproveita do sistema de revisão por pares para publicar artigos de baixa qualidade ou sem valor científico, visando principalmente o lucro financeiro desses publishers, né, desses journals, em vez de contribuir efetivamente para o avanço da ciência, né? Então, a gente sabe, quando a gente entra numa pós-graduação, ou até mesmo na graduação, né, que quando a gente vai pesquisar alguma coisa, os orientadores sempre vão cobrar vocês de que vocês pesquisem algo relevante, que tenha realmente seriedade metodológica, né, critérios. Então, quando a gente percebe que esses critérios eles não estão sendo seguidos, né, e não avançam, os artigos não avançam na ciência, a gente já acende a luzinha vermelha. Normalmente, essas publicações também apresentam padrões de revisão falhos ou insuficientes, algumas nem têm revisão, né? Eles prometem normalmente aí uma publicação rápida, em 48 horas, em uma semana, ou seja, não tem rigor científico e muitas vezes cobram taxas de publicação excessivas, né?
elas são referidas, então, como predatórios, porque vão se alimentar da vulnerabilidade e inexperiência de pesquisadores, principalmente aqueles em início de carreira, que buscam aumentar as suas credenciais acadêmicas, em busca, né, também de mostrar a sua produtividade, induzindo-os a pagar por publicações que não agregam valor à sua carreira. Muito pelo contrário. Hoje em dia, você ter uma publicação predatória no seu currículo, ele é um fator de demérito, né? Inclusive sendo um fator decisivo para desligamento de programas de pós-graduação, para não concessão de bolsas, né? De bolsas, enfim, de produtividade ou bolsas de pesquisa, a não concessão de fomento também para projetos, né? Por parte das instituições que fomentam a pesquisa, né? Então é muito importante a gente ficar ciente desse tipo de publicação e evitar, né, publicar artigos nelas, e também evitar citar nos nossos trabalhos esses artigos que não são confiáveis, né? Muitos pesquisadores que pesquisam ética em pesquisa acadêmica já perceberam, inclusive já comprovaram via publicações, que algumas dessas pesquisas que são publicadas em jornais predatórios contêm plágio, algumas são escritas, né, por robôs, né, e o ChatGPT entra como um caso aí que está sendo muito discutido e tem várias questões éticas envolvidas, a gente não vai entrar nisso hoje. Vamos fazer, inclusive, um novo encontro para discutir sobre o uso da inteligência artificial na pesquisa, tá bem? Então, essas são as definições. E aí, para que a gente possa, né, ficar preparado e de olho, realmente atento, para não cair nessas pegadinhas, né, nessas armadilhas que os periódicos e publishers predatórios tentam, né, aplicar, a gente tem que observar algumas características, né? Vocês vão ver que toda a informação que eu trago, eu coloco aqui a fonte também, depois eu vou disponibilizar os slides, então vocês podem acessar essas fontes também. Então, muitas vezes, nesses publishers e journals, né, as taxas do autor, que é o Article Processing Charge, que é o APC, né, são ocultas ou pouco claras, né? A falta de revisão por pares de qualidade de artigos por especialistas na área também é algo que chama atenção. Muitas vezes, as avaliações são feitas por pessoas que não têm conhecimento nenhum naquela área. E isso é uma coisa que fica um pouco difícil da gente até avaliar. Por quê? Porque muitas vezes a avaliação, na maioria das vezes, a avaliação dos artigos é feita pelo double blind review, ou seja, a gente não sabe quem foi que avaliou, né? Em alguns casos ela é open review, existe essa possibilidade, mas a maioria é blind, ou seja, é revisão cega, né? Então a gente não sabe nem quem avaliou, é um pouco difícil de avaliar. A garantia de aceitação ou promessa de tempos de publicação muito rápidos também é uma luzinha vermelha ali que a gente tem que desconfiar. Por exemplo, dentro de uma semana ou 48 horas, né? É muito difícil, né? Todo esse trabalho de revisão por pares é feito de forma gratuita e voluntária, né? Eu sou revisora de vários artigos internacionais, de eventos, o professor Lucial também, muitos de vocês com certeza. Então, a gente sabe que não é fácil a gente avaliar com qualidade um artigo de periódico que tem lá mais de 20 páginas e é denso de informações muito técnicas e científicas, e a gente tem que avaliar, inclusive, a replicabilidade daquela metodologia. Ou seja, é impossível que essa avaliação tão rápida seja feita com qualidade e com critério. Então, pode até ser feita, mas talvez deixe passar alguns detalhes importantes. Relatórios também incompletos ou enganosos de políticas, incluindo direitos autorais e licenças de usuário, processos, pessoal, desempenha criações no site da revista ou correspondência, ou seja, eles usam muitas vezes as credenciais de pesquisadores que são muito renomados em uma determinada área para atrair autores para aquela revista, colocam no conselho editorial nomes de pesquisadores que não deram o seu de acordo para isso, ou utilizam fotos de pesquisadores que são muito conhecidos com nomes que não são correspondentes a eles, ou até mesmo casos de uso de nomes de pesquisadores que são muito respeitados e já faleceram, né? Mau uso da linguagem, incluindo gramática ruim, inclusive na própria explicação do periódico. Qual é o escopo do periódico? About this journal, né? About this publisher, normalmente tem esses itens para vocês avaliarem. Então, vocês veem que tem erros gramaticais, erros de formatação na página como geral, a gramática é ruim, existe uma baixa qualidade de produção, os tempos de submissão e aceite são muito rápidos, então tudo isso vocês conseguem também avaliar de uma forma muito fácil. E também a falta de políticas éticas e a necessidade de declarações éticas, particularmente relacionadas a estudos com animais e seres humanos, conflitos de interesse e financiamento de estudos. Isso em publishers e
journals que são sérios e comprometidos, isso é um ponto muito importante. Inclusive, para você publicar, você tem que assinar uma declaração se comprometendo sobre todos esses aspectos, né, éticos e também de conflito de interesse. Né? Então, se não tem isso, a gente também já começa a ficar desconfiado. Quando você aprova um artigo e não tem nenhuma correção, a gente que está nessa vida, né, de acadêmico, a gente sabe que não é fácil você ter um artigo publicado, né? Então, muitas vezes a gente passa por rodadas e rodadas de revisão que são bastante sofridas, né, para os pesquisadores, mas que conferem aí uma qualidade maior nessa versão final que vai ser publicada. Então, a falta de correções, né, e retratações de artigos é também um indicativo de que há alguma coisa errada. Você ter o teu artigo aprovado na versão que você enviou, né, é bem suspeito também, né? Não que o seu artigo não seja bom, mas sempre a opinião dos referis, né, dos avaliadores, ela agrega muito valor. E também a falta de capacidade dos artigos serem recuperados em uma plataforma de busca eletrônica em perpetuidade, né? Por exemplo, uma plataforma de busca como periódicos CAPES, como o Google Acadêmico, como de alguma outra base, né? SPEL no Brasil, a gente tem, enfim, existe uma série de outras possibilidades. Ou quando você tem que pagar também taxas altíssimas para acessar aquele conteúdo. Né? Então, a gente tem casos de journals e tem casos também de livros, né? Editoras de livros que oferecem aí o serviço, mas cobram taxas altíssimas para que até você, como autor, acesse o teu conteúdo. Então, outras características, né? Até já comentei, uso de nomes e conselhos editoriais sem conhecimento, nomes alterados em fotos, uso de nomes de pesquisadores falecidos, convites para conferências falsas que prometem aí uma aprovação em fast track, uma premiação em fast track, que oferecem muitas vezes até parcerias com periódicos conhecidos, e muitas vezes também esses periódicos que são predatórios, esses journals, eles usam o nome de um periódico que é muito conhecido, mas mudam alguma coisinha, né? Colocam, por exemplo, a palavra international na frente, ou journal na frente, ou atrás, ou seja, mudam muito, porque daí enganam a pessoa, que normalmente conhece muito bem esses journals que são muito respeitados, e acaba indo caindo na lábia desses editores e journals, né? Muitas vezes também enviam convites falsos para membros de organizações legítimas, como o COPE, né, que é o Comitê de Publicação Ética. Então, muitas vezes usam o nome de organizações que são legítimas, que cuidam de ética em publicações, para também atrair os autores meio desavisados. Então, sempre é importante verificar se aquele e-mail é um e-mail institucional, né? Verificar se aquela pessoa que enviou o e-mail faz parte dessa organização da qual ela está afirmando fazer parte. Eu já encontrei vários problemas com relação a isso também. E SSNs falsos, fator de impacto falso, né? O periódico vem com aquela, nós temos um fator de impacto de tanto, mas não diz que fator de impacto é. Normalmente, o Impact Factor é um termo usado muito pelo JCR, que é da Clarivate Analytics, a antiga Thomson Reuters, e é um dos fatores de impacto mais conhecidos e mais confiáveis. Então, eles usam justamente essa palavra Impact Factor justamente para se remeter ao JCR, mas se você for olhar na lista do JCR, eles não têm nenhuma informação. O interesse principal de um periódico, quando ele tem realmente um fator de impacto, é deixar isso muito claro na sua página inicial, né? Então, quando vocês pesquisam ali About Journal, Metrics ou Indexing, né, e Abstract Indexing, você já vai perceber se o journal tem essas credenciais. Em alguns casos, eles inclusive têm o link para remeter à própria plataforma original. Né? Então, muitas vezes eles usam esses termos de fator de impacto, né? O JCR, que é da Clarivate, o SJR, que é o CIMAGO, né, da Scopus, o CIT-Score da Elsevier, justamente para induzir vocês a acharem que é um periódico confiável. E nem mesmo aqueles que têm JCR, para vocês terem uma ideia, ultimamente a situação está tão grave que até mesmo periódicos com JCR, que é um dos fatores de impacto mais sérios, têm tido problema e têm sido acusados de predatórios. Né? Outra coisa que tem sido questionada é quando o journal, quando o publisher tem muitas chamadas para edições especiais, ou seja, publica muito, como essas publicações são cobradas, isso está visando mais o lucro também. Então, são todos fatores que a gente deve ficar bastante atento, né? E aí, quem foi que chamou a atenção para esse termo de journal ou editores predatórios pela primeira vez foi justamente o bibliotecário americano do Colorado, que é o Jeffrey Beall,
em 2010, né? Então, ele definiu, ele chamou de publicação predatória aquela publicação que normalmente tem acesso aberto e quando os editores que estão prontos para publicar qualquer artigo mediante pagamento, sem analisar a qualidade, né? Só que muitas críticas têm sido cunhadas acerca desse rótulo de predatório, né? Existem muitos pesquisadores ao redor do mundo, não existe um consenso a respeito disso, que alegam que essa lista, especificamente, listou como predatórios aqueles journals que não são dos grandes publishers, né? Quem são os grandes publishers que a gente conhece? Clarivate, Analytics, a gente tem a Elsevier, a gente tem a Scopus, a gente tem aí a Emerald, a Taylor Francis, a Wiley, né, a Sage, enfim, esses são os grandes publishers. E a gente sabe que o negócio dos grandes publishers tem sido questionado cada vez mais. Por quê? A gente muitas vezes recebe financiamento para fazer pesquisa, né? Muitas vezes do CNPq, da CAPES ou de outros órgãos de fomento, e depois, para que a gente possa publicar, eles cobram o acesso de cada artigo, né? No Brasil, a gente tem o periódico CAPES, que é contratado pelo Ministério da Educação, através da CAPES, que assina a subscrição, que é a assinatura, né? Desses periódicos que são fechados, desses grandes publishers. Então, nós que estamos vinculados a alguma universidade, nós temos acesso a esses artigos, a maioria dos artigos, sem pagar uma taxa por isso. Mas pessoas que não estão vinculadas à universidade, quando vão acessar uma página desses grandes publishers, e o periódico não é de acesso aberto, a pessoa tem que pagar 30 e poucos dólares, 30 e poucos euros, ou até mais. Eu já achei, inclusive, artigos que são cobrados aí 70 euros para você acessar, né? E aí surgiu essa outra possibilidade, que é o Open Access. Aí o Open Access ele fica totalmente de acesso aberto, a pessoa não precisa estar vinculada a alguma universidade, ter acesso a periódicos CAPES ou a base, né, daquele país específico para acessar esses artigos. Ela pode acessar os artigos livremente, sem pagar nada. Só que aí, quem é que tem que pagar? É o autor que tem que pagar. Então, eu quero publicar meu artigo em um Journal Open Access, eu pago essa APC, que é o Article Processing Charge, né? Então, existem, inclusive, publishers conhecidos e grandes e consolidados, como todos esses que eu citei, que têm esses, digamos, periódicos que são mistos, né? Journals que são mistos. Você pode escolher na hora de publicar, depois que o teu artigo é aceito, se você vai deixar de acesso fechado ou de acesso aberto. Sabendo que, se for de acesso aberto, se a tua instituição paga, ok. Se ela não paga, é você que vai ter que pagar um valor, né? Então, assim, isso gira em torno de... É muito variável, né? A gente tem desde 500 dólares até 3.500 dólares, 3.500 euros. Então, se a gente converter, a gente vai ver, por exemplo, Elsevier, o Journal of Cleaner Production, que eu tive um artigo aceito agora há pouco tempo, tinha essa opção de você... né, publicar por Open Access, e a taxa era 3.500. Você fazendo a conversão, você vai pagar mais de 20 mil para você publicar um artigo para deixar de Open Access. É mais do que o nosso salário, ou seja, a gente tem que escolher publicar ou, né, se manter, enfim. Então, essa lista do Jeffrey Beall, ele é muito questionada, né? Ela foi atualizada somente até 2017, depois ela foi descontinuada. E toda essa situação tem chamado a atenção aí de diversos, né, meios de comunicação, dentre eles a revista Nature, que é bastante conceituada, né? Ou seja, não tem definição, né? Os journals predatórios lá em 2019 não tem definição e não tem defesa, né? Então, vários pesquisadores e publishers, que são editores de 10 países na época, né, entraram em acordo por uma definição dessas publicações periódicas, predatórias, desculpem, que para proteger justamente os pesquisadores, né? Isso levou aí 12 horas de discussão, 18 questões e 3 rounds, né, para você conseguir, de fato, definir, porque realmente é muito complicado e muito contestado. E aí, né, a gente tem ali a questão, né? Open or not open, né? Aberto ou não aberto? Será que eu pago para publicar, para deixar o meu artigo aberto, para que ele seja citado por qualquer pessoa do mundo, né? Por exemplo, Indonésia, Índia, Paquistão, países da África, eles não têm um sistema tipo periódicos CAPES para acessar o artigo. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas acabam não tendo acesso à ciência, né? Se eu quero ser reconhecido como acadêmico, eu preciso também ser citado, não basta publicar. Então, o Open Access é uma publicação
confiável, tá? Existem lógicas confiáveis e não confiáveis, mas, via de regra, a definição inicial, ela é uma publicação confiável, né, que cobra para que você publique, né? E aí existem várias possibilidades, né? Existem as possibilidades do Gold Access, que é quando, por exemplo, a própria instituição, né, que paga ali, na verdade, o pesquisador, né, ele paga a taxa. Então, por exemplo, esse é o caso do Journal of Clinical Production, você paga $3.500, transfere esse valor para a editora e o seu artigo vai ficar imediatamente open access via o publisher, né, via o editor, e aí qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode acessar. Ainda existe a possibilidade da própria instituição fazer um acordo com o publisher para pagar uma taxa aí anual para que todos os artigos gerados por pesquisadores daquela instituição sejam de open access, né? E ainda tem aqueles jornais que são, né, os journals que são híbridos, onde você tem essa possibilidade do momento de escolher, né? E aí eu pergunto, como é que vocês estão lidando com isso, né? Você simplesmente ignora qualquer pedido não solicitado para publicar, ou seja, só considera aqueles em que você, de fato, foi atrás do periódico, né? Como coautor, você conhece o periódico escolhido pelo primeiro autor? É muito comum a gente publicar via parceria com vários autores, né? Alguns a gente nem conhece pessoalmente, né? Principalmente depois da pandemia, isso se tornou muito comum. A gente tem redes de pesquisadores. E aí, será que a gente sabe para onde que esses artigos estão sendo submetidos pelos nossos parceiros de pesquisa? Você, como pesquisador, está ajudando o estudante de pós-graduação e até mesmo de graduação a escolher um periódico para publicar os seus trabalhos? Você é capaz de avaliar se um artigo é predatório quando está lendo, né? Então, são alertas que a gente tem que começar a atentar, né? E começar a pesquisar mais sobre o assunto para que a gente não caia numa armadilha como essa, né? E aí a gente começa a pensar, e essas listas que classificam os journals e publishers como predatórios, elas são confiáveis? Elas usam uma metodologia clara, transparente, confiável, né? E aí a primeira lista, como eu expliquei para vocês, saiu lá em 2010, pelo Jeffrey Bills, que é o bibliotecário lá americano, e é uma lista onde ela foi atualizada somente até 2017, depois ela foi descontinuada, mas ainda existe aí na internet. Mas aí a gente só tem algumas possibilidades aí de estar bastante desatualizado. Vocês têm como consultar essa lista, então, se vocês estão em dúvida de algum periódico, vocês podem ir lá e consultar para ver se esse publisher ou se esse journal é predatório. Mas aí existem controvérsias, né? Inclusive, essa lista, ela morreu, ela não foi continuada, né? E aí esse artigo, né, dessa revista, ele discute o porquê, né, que ela foi descontinuada. Então, existe toda uma questão relacionada a preconceito com os publishers que são indianos, chineses, árabes, né, que não são os publishers mais consolidados e mais conhecidos. Será que a metodologia que foi feita de uma forma adequada, foi feita de uma forma confiável? Então, todos esses aspectos, eles acabaram fazendo com que essa lista acabasse não sendo mais atualizada. Saíram novas listas, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, essa que foi feita em 2023, né? Então, a gente tem como consultar essas listas também, mas será que elas são confiáveis? Aí a gente tem que também avaliar. E a última delas foi essa aqui, predatorreports.org, que inclusive listou como predatório um publisher suíço, que é muito conhecido, que eu, inclusive, estou implicada, porque eu tenho artigos publicados, e sou editora de edição especial, e sou revisora também de artigos, que é o MDPI, né, que é um publisher suíço de open access, que tem vários periódicos com fator de impacto, né, e que foi listada por esse site como um publisher predatório. Então, aí a gente comecei a pesquisar, né, e justamente, inclusive, abri um tópico de pesquisa lá no ResearchGate para ver se efetivamente era predatório, e existem controvérsias também, né. E aí, para vocês verem como existem controvérsias, né, a Web of Science tirou da lista delas, dos journals que tem fator de impacto, 82 journals, incluindo 15 desse publisher Indave, que é indiano, por práticas que são consideradas predatórias, né? A Wiley, que também é um grande publisher, também foi listado como predatório, o MDPI, a Indave, inclusive a Selver, vocês vejam nesse material que eu trouxe aqui, ou seja, né, até que ponto a gente pode confiar em uma revista que tem journals com fator de impacto. Nesse caso específico da Web of Science, do caso do MDPI, vários journals que têm
JCR, que é muitas vezes um fator de filtro para a gente escolher um periódico, tem fator de impacto, né? E aí, aqui o MDPI, provocado pelos pesquisadores, eu, inclusive, fui uma das que mandou uma carta pedindo explicações, e explicou que eles não são predatórios, né? E explicando todos os procedimentos deles e que isso não tem relação com todas aquelas práticas que são consideradas predatórias. Mas dos alertas dos pesquisadores com relação ao MDPI é a quantidade de edições especiais que eles lançam, né? Então, por exemplo, parece que no ano passado foram lançadas 35 mil chamadas especiais para artigos. Então, eles até tem um artigo que fala o milagre da multiplicação dos artigos, né? Então, assim, não está fechado essa questão, MDPI é predatório ou não, né? Teve o Ministério da Educação espanhol que listou um periódico do MDPI como predatório da área da saúde, porque muitos pesquisadores espanhóis estavam publicando lá de forma muito rápida e se tornou ali uma coisa muito comum, né? Até exagerada, mas assim, por enquanto existe a suspeita, mas ele não foi, enfim, não se fechou essa questão, não existe um consenso. Existe esse artigo da Cielo que fala que todos os publishers são predatórios, só que alguns são maiores que os outros. Então, é bem interessante vocês lerem, porque ele fala justamente dessas questões, né? Existem muitos pesquisadores que falam, a gente fica refém desses grandes publishers. Existe, inclusive, um lobby dos grandes publishers para que esses menores, que são publishers mais novos, saiam do mercado. Por quê? Porque a Elsevier, o Wiley, Taylor & Francis, a Emerald, todos eles têm também esse modelo de open access a pagamento, né? Então, se eu publico com o MDPI, com o Indave, com Frontiers e outros, eu estou deixando de gerar receita para esses outros grandes publishers que são considerados mais confiáveis, né? E aí a gente tem também alguns artigos aqui na revista FAPESP que são excelentes, eu recomendo que vocês olhem. Tem uma seção lá de boas práticas científicas e aqui explica muito bem, né, aquilo que eu já conversei com vocês. É importante não publicar em jornais predatórios, isso pode manchar a trajetória acadêmica de vocês podem, inclusive, perder editais para bolsas e para fomento em projetos, né? E aí surgiram algumas ferramentas para que a gente consiga verificar. Esse Predaqualis, que é de pesquisadores brasileiros, tem o link aqui, depois vocês podem acessar, e também tem essa ferramenta internacional, que é Compasst Publish, que também é uma ferramenta que vocês podem acessar, um app que vocês podem acessar para verificar, né? Mas também a gente tem que questionar qual é a metodologia que eles usam, não simplesmente utilizar sem critério nenhum, né? E aí, fazendo o link para a próxima fala, que é do professor Luciel, né? Deu o que falar essa notícia na semana passada, né? Um autor de mais de 700 artigos é suspenso por 13 anos por infração contratual. Ele publicou apenas 58 artigos somente nos primeiros 3 meses de 2023, o que significa que ele publicou um em cada 37 horas, a cada 37 horas. E mais, ele admitiu que ele usa o ChatGPT para facilitar todo esse processo. E aí, ele disse que, daí, em vez de escrever um artigo em 3 dias, ele demora somente um. E aí a gente pensa, meu Deus, um artigo em 3 dias, né? Que qualidade tem esse artigo? E ele é muito renomado. E aí, né, qual a relação disso tudo com o produtivismo acadêmico? Eu encerro minha fala, agradeço pela atenção e passo a palavra aí para o professor Luciel. Obrigada, pessoal, pela atenção. Ok, muito bom, muito obrigado. Agradeço à professora Patrícia pelo convite, por estar aqui participando, um tema tão relevante, tão inquietante, né? Realmente, que afeta a todos nós das mais diversas maneiras. Eu havia preparado o material, antes de começar a compartilhar, eu fui atrás também dessas listas, né? Como a professora Patrícia mostrou, conheci essa Predaqualis, que é muito interessante, que é uma iniciativa de um grupo de pesquisadores brasileiros, mas normalmente vem essa questão dessa discussão, até que ponto tem interesses ocultos por trás disso, né? O quão confiável é tudo isso. Então, isso, na verdade, na raiz dessas questões todas está a velha história do produtivismo acadêmico, que, de certa forma, sempre existiu, mas a gente vê que está muito exacerbado agora. Esse talvez seja o fator mais preocupante, porque a gente pode
dizer, né, de certa forma, todos nós, acadêmicos, temos que produzir, a produção é necessária, né, mas a questão é quando a gente torna, quando o sistema torna a produção uma espécie de doutrina. Aí é que vem o sufixo ismo, né? A história do produtivismo. A gente começa a criar um problema no sentido de ter que produzir mais do que aquilo que a gente acha que seria necessário, que seria possível, né? Como a gente viu o caso desse pesquisador da Espanha, aí, que eu tinha separado também para dar esse exemplo. E a gente acaba atribuindo valor para algumas coisas que não tem e deixamos de atribuir valor para aquilo que tem, né? A gente começa a dar muito mais ênfase na quantidade do que na qualidade, né? Então, quando a gente escreve um artigo que pode ser dito que é uma produção, ela passa a ser transformada em um produto, né? Então, nós estamos numa situação que descaracteriza o artigo como um processo criativo, como um resultado de uma análise científica, de uma pesquisa, de um experimento, e transforma num produto. É nessa hora que a gente potencializa esse produto, ou a exigência que o nosso sistema de avaliação tem. E aí a gente está caindo no produtivismo acadêmico, que, de certa forma, é a causa do empobrecimento de muitas produções que nós temos vistos hoje. Tem até um termo muito interessante que foi usado há um tempo atrás, que é a economia, não, é a ciência salame. Ciência salame, que é justamente aquela história da gente fatiar. Então, eu tenho uma pesquisa, eu quero tirar o maior proveito dela, eu transformo aquela pesquisa em 8, 10 artigos fatiados, né? Quando talvez desse um artigo muito robusto, mas eu tenho que extrair o máximo daquilo e acabo fatiando e muito mais preocupado com a quantidade do que com a qualidade. Isso é bastante sério, mas a gente precisa ter essa necessidade de ter muitos produtos, somos avaliados por isso, né? Então, isso é uma questão muito séria, não é só brasileira, né? Isso é de toda a ciência, né? Mas a questão é que a originalidade de um trabalho está muito ligada a essa possibilidade que eu tenho de refletir, de analisar, de discutir com os pares, né? Então, isso não bate com a dimensão de tempo que a gente tem, né? Então, nessa velocidade que nós temos para cumprir toda essa exigência, a gente acaba deixando um pouco de lado esse rigor científico que deveria ter. A gente sabe que quando não tem tempo para reflexão, né, a gente acaba produzindo artigos ou pesquisas menos completas ou menos rigorosas, né? Eu avalio no meu trabalho mesmo, é interessante, um tempo atrás eu estava organizando o meu memorial, o meu portfólio, e se eu for comparar com artigos que eu escrevi ou que eu orientei há um bom tempo atrás, coisa de 10 anos ou mais, eu percebi que eles eram, ao meu ver, eram muito mais densos, muito mais profundos do que os que eu tenho orientado, que eu tenho escrito hoje, né? Eles têm um menor número de páginas, um menor número de análises, em outras palavras, são mais superficiais, né? E por que isso? Porque tem um prazo, e se esse prazo não for cumprido, eu tenho um problema relacionado ao meu emprego, ao meu trabalho, à forma como eu vou ser avaliado. Então, isso é bastante grave também, né? Tem um outro problema também, muito sério, que né, acho que tocando nessa questão que a Patrícia falou, dos publishers, né? O mundo editorial estabelece um cronograma e a gente tem que cumprir esse cronograma, a gente tem
os deadlines, seja para um evento, né, para um evento como o Enampad ou o Enegep, seja para um número especial de um journal, né? E essa lógica não tem necessariamente origem na academia, essa lógica é uma lógica capitalista, é uma lógica do sistema capitalista, que as editoras têm prazos para lançar um novo journal, um novo volume, e isso acabou invadindo a academia, né? De certa forma, acabou meio que tomando conta, colonizando, né? Então, hoje a gente raciocina dentro da academia, mas como se a gente estivesse raciocinando numa indústria. Nós estamos com uma lógica de produção, uma lógica de inclusão e de descarte também. Olha só o que tem a ver com a nossa história da economia circular, né? A gente começa até a preocupar, mas quem que está lendo esse mundaréu de artigos que está sendo publicado? Será que tem leitor para isso tudo? Né? Até que ponto isso faz sentido? E aí, lógico, é uma crítica ao nosso sistema de avaliação, né? Na academia, a gente não é bem da forma de uma indústria, a gente tem regras, né? A gente tem características próprias, mas a gente acaba sendo obrigado a fazer parte desse jogo, né? E, lógico, para permanecer no emprego, para permanecer num programa de pós-graduação, fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, a gente acaba se submetendo a níveis de pressão muito grandes, né? Tem muito colega nosso em depressão, ou até que não aguenta essa pressão toda e prefere sair, né? Então, a gente tem uma questão entre esse lado humano e o lado exagerado da qualificação profissional e da produção, né? E que está sobrepondo, né? Ficando uma coisa, em alguns casos, desumanos mesmo. É interessante ver, eu acho que todos nós que trabalhamos com pesquisa, a gente sente muito bem isso, né? A gente não é dono mais do nosso tempo, a gente não tem mais muito claro essa noção de sábado, domingo, feriado, fim de semana. Eu passei o último feriado prolongado revisando artigos, corrigindo trabalhos, né? Então, a gente tem uma situação bastante complexa que nos torna cada vez mais refém disso tudo, né? Está aparecendo o meu slide aí? Ok. Sim, está aparecendo. Sim, professor. Ok, beleza. Então, eu selecionei, né, feito esse preâmbulo aqui, selecionei alguns conceitos e alguns exemplos para a gente ver, né? O produtivismo acadêmico ele pode ser definido de uma forma bem direta dessa forma, essa avaliação de pesquisadores e das instituições com foco na quantidade, muito mais na quantidade do que na qualidade. E, logicamente, ainda que a gente tenha o Qualis, que classifica os periódicos, né? Mesmo assim, há essa pressão por quantidade. E aí é natural, né? Uma consequência natural são os journals predatórios, né, que vão tornar refém aquelas pessoas, aqueles pesquisadores que não conseguem publicar em journals mais sérios, de maior impacto, que são muito mais demorados, pessoas que têm pressa ou que precisam exageradamente mostrar a produção, acabam sendo presas muito fáceis, né? Então, os journals são os predadores, nós somos as presas, né? Uma ênfase excessiva nessa produção de pesquisa e de publicações em detrimento de outras atividades importantes, como o ensino, a interação com a academia e tudo mais. É bastante sério isso, principalmente quando a gente percebe que o produtivismo ele é impulsionado por essa cultura que, antes de tudo, valoriza e recompensa a produtividade em termos de quantidade de publicações e de citações, né? Então, isso é uma outra questão muito interessante. O fator de impacto tem a ver com o número de citações.
diretamente ligados, seja pelo, né, pelo JCR ou por outras, mas a questão é que, em tese, quem publica num journal open access, como a Patrícia falou, teoricamente tem muito mais chance de ser citado, porque ele vai ser lido em tese, por uma quantidade muito maior de leitores interessados naquele tema. Mas essa questão, então, desse exagero, colocou toda a universidade sob suspeita, estimulou avaliações, né, de certa forma, muito mais precárias, né, olhando só para a questão quantitativa. E a gente tem essa questão, que acho que é o mais preocupante, que reproduziu na academia a lógica da indústria, do lucro, né, gerando distorções muito graves. Os journals também, eles ganham, né, dos dois lados, seja para cobrar o acesso, seja de quem publica. Né? O nosso caso, como a Patrícia citou, a gente que tem acesso por uma universidade ao portal da CAPES, por exemplo, a gente não está pagando diretamente, mas em muitos outros países os próprios pesquisadores pagam, e o nosso caso é que o governo brasileiro é que está pagando, e muito por isso, né? Então, isso é um negócio e tanto também. A gente tem que ver esse outro lado, essa lógica. E o fato é que a gente acaba se sentindo meio como o Chaplin aí no filme Tempos Modernos, né? A lógica de mercado, essa lógica do mercado de trabalho acelera todos os processos, fazendo com que essa rapidez seja essencial para nossa sobrevivência, e isso invadiu as universidades, né? Então a gente está, não é correto, mas é a lógica. A gente vê um artigo como um produto, uma dissertação, uma tese, um TCC, né? Isso acaba sendo muito prejudicial para o nosso processo criativo e afeta a nossa rotina. Todos nós estamos diretamente ligados a isso, sujeitos. E é uma lógica difícil de sair, né? Porque depois que a gente entra nesse modelo, a gente se sente cada vez mais engolido por isso, né? E é bem essa questão aqui. Eu tenho uma charge lá do Hist Hobbs, né? Muito interessante esse site. Eu pus até o link. A gente passa por essa situação, né? Antes era só publicar ou morrer, publicar em jornal de alto impacto. Oi, sim. Desculpa, mas eu acho que os slides, não sei se para todos, mas para mim não está passando. Não? Não. Opa. Ué, peraí, deixa. Veja, parece que ele tá naquela visão. Deixa eu voltar de novo aqui, isso, então. vamos Pera, ver. eu vou... Ele só ficou naquele do conceito de produtivismo. Opa, eu já estava passando faz tempo aqui, peraí. Eu vou abrir aqui, então... Isso, acho que agora... abre com visualizar a tela inteira, né? Exato. Vamos ver se vai. Vê se passa agora. Foi? Agora foi. Ah, puxa, desculpa, gente. Eu pena. estava falando aqui e não estava passando. Não, bom, tá mas ok. Então, só a gente voltando aqui, tá, né? Depois eu compartilho com a Patrícia também esses slides, né? Mas a ideia, então, como eu estava dizendo, eu acho que o grande perigo foi justamente quando se colocou essa lógica da indústria na academia. E a gente acabou reproduzindo tudo isso e sendo bastante prejudicial para todos, né? E acabamos vendo a nossa produção intelectual e acadêmica como uma mercadoria. Esse é o grande mal, né? E essa era aquela charge que eu estava falando, né? Onde a gente muda essa lógica, né? Entre o antigo publicar ou morrer, para publicar o jornal de alto impacto, e até esse ponto da maior pressão que está hoje, né? Publicar frequentemente num jornal de alto impacto e tentar não morrer, né? E aí ainda vem, se não bastasse isso, ainda vem essa confusão toda dos journals predatórios, que nos coloca em dúvida o que é um jornal de alto impacto, né? Ou como que eu faço para sair dessa cilada.
é bastante sério, e aqui eu trouxe o caso lá que a Patrícia citou, né, do pesquisador da Espanha, né? Ele era lá do Departamento de Química Orgânica, algo que realmente surpreendeu, saiu na FAPESP, né? 700 artigos, sendo 58 papers só em 2023, né? Um a cada 37 horas, realmente bastante complicado. E ele ainda se defendeu, colocando que isso era um sentimento de inveja dos seus pares, que ele tinha uma alta produtividade, ainda que depois ele concordou, né? Como a Patrícia disse, que ele está usando o ChatGPT, né? Então, isso é bastante sério e uma questão difícil de acompanhar também, né? Não quer dizer que todo mundo que tem uma alta produtividade vai estar fazendo algo assim, mas a gente acaba ficando sem saber julgar, né? Eu trouxe um diagrama antigo, isso é de 2001, mas eu gosto muito quando eu dou aula de iniciação científica, eu sempre gosto de mostrar esse diagrama, que ele compara a questão do rigor e da relevância da ciência, né? Então, se eu tenho um artigo ou um journal, o que interessa é algo de alta relevância e de alto rigor. Aí eu tenho a ciência substantiva, realmente, né? Relevância para quem? Para a área, né? Seja lá qual for a área, e rigor acadêmico, né? Se eu tenho algo de alto rigor e baixa relevância, a gente pode falar que é uma ciência pedante, né? Que é extremamente bem feito, mas que não tem relevância nenhuma, né? Infelizmente, a gente depara com artigos assim também. Se é de baixa relevância e baixo rigor, é uma ciência infantil, que não faz muito sentido. E alta relevância e baixo rigor, a tal da ciência populista, né? Então, tem já algumas análises colocando que é uma perda de tempo, por exemplo, a gente ter um trabalho de alta relevância e de alto rigor em um jornal predatório, né? Que a tendência seria, né, pela lógica que a gente percebe, que os trabalhos de baixo rigor fossem naturalmente atraídos pelos jornais predatórios. Mas eles se proliferaram tanto que a gente já está tendo dificuldade em saber quem é quem. Aquelas listas também são bastante questionadas, né? Mas o fato é que existem várias formas da gente desconfiar, e seja como for, a pressão é muito grande. Eu já tive várias situações de colegas e de ex-orientados que argumentavam assim: eu sei que aquela revista não é muito confiável, mas o meu artigo já foi rejeitado N vezes, então eu vou mandar para qualquer uma, porque eu preciso publicar. O fato é que isso hoje depõe contra a pessoa, né? Então, a gente está numa situação muito delicada e que a própria academia não está sabendo bem como reagir a isso. Ok, bom, e tem ainda uma outra questão que há bastante discussão essa controvérsia sobre o produtivismo, né? De um lado, existe uma corrente que defende que ele é necessário, porque mesmo com essa pressão toda, ele faz avançar a ciência e força o pesquisador a agir, força a dar um retorno para a sociedade. E uma outra questão também, um outro argumento é que não tem uma produção brasileira de qualidade, né? Então, que a avaliação não é só quantitativa, mas que a nossa produção é de baixo rigor, de baixa qualidade. Por outro lado, né, os argumentos contrários ao produtivismo, a esse modelo, é que ele deteriora as nossas condições de trabalho, que ele submete a gente a uma pressão muito grande, que deixa de considerar outros aspectos da vida acadêmica. A gente não pode esquecer, a academia é ensino, pesquisa e extensão, né? Então, a gente só está vendo o lado da pesquisa, né? Ou seja, falta um certo equilíbrio. E interessante ver agora
o MEC com a exigência da curricularização da extensão, né? Talvez fosse uma questão também de bolar alguns indicadores para que somasse uma pontuação no Lattes também pela extensão, né? Então, a gente tem um certo equilíbrio e não dá total valorização só para a pesquisa. Outra questão também que enfraquece muito essa solidariedade, né? Cria uma rivalidade muito grande entre pesquisadores também, que não é nada saudável, né? E sem falar a questão da cultura corporativa que remete a fraudes, né? Aí é um outro aspecto muito negativo do produtivismo, né? Não só como esse professor que nós citamos lá da Espanha, né, com uma produção tão intensa, tão grande assim, né, que ainda que seja verdadeira, né, provavelmente ele tem um monte de gente trabalhando para ele submetendo a uma condição insana também. Então, tudo isso tem que ser considerado, né, que essa cultura produtivista nos leva a isso, né? E aí, eu gostaria de falar uma outra questão também, depois eu compartilho, essa é uma revista de 2017, teve uma edição especial da Associação dos Professores da USP, que eles chamaram de dossiê sobre produtivismo acadêmico, ainda é tempo de reagir. Tem um monte de artigos muito interessantes das mais diversas áreas, discutindo os prós e contras e discutindo formas de se resguardar, de se precaver, né? Então, depois eu compartilho com a Patrícia também, ela passa para todos. O tema é muito antigo, mas ele está muito exacerbado hoje, né? Sempre houve pressão para se produzir, para se publicar, mas o fato de ter virado uma mercadoria, entre aspas, nos obriga a publicar cada vez mais e mais rápido, né? Quando eu terminei eu concluí o meu doutorado em 1999, no século passado ainda, né? Naquela época, era considerado artigo recente aquilo que eu tinha feito nos últimos 10 anos. 10 anos ainda era recente, hoje 5, 3, né? Você fala, puxa vida, eu não consigo ter uma produção de alto impacto todo ano, né? Isso, que bom que a gente conseguisse, mas não é assim que as coisas funcionam, né? Eu fico imaginando, imagina se um pesquisador como Einstein tivesse hoje aqui, será que ele conseguiria fazer artigos de alto impacto com tanta frequência? Já não basta a teoria da relatividade que ele fez, que mudou o mundo, né? Mas foi uma só. Ok, mas teve um impacto imenso. Entende? Eu acho que são os extremos que a gente precisa discutir também, né? Existe um certo exagero. E aí vem algumas reflexões aqui. Primeiro, se o desenvolvimento científico só se alcança por meio da competição entre pesquisadores, eu vejo que em muitas situações e muitas instituições há uma competição insana e que acaba atrapalhando a colaboração. Eu tento ser muito mais colaborativo do que competitivo, mas não é essa a nossa realidade. Muitas vezes a gente tem dificuldade em encontrar esses colegas que queiram compartilhar aquilo que está fazendo, que nos pedem ajuda, né? Será que essa solidariedade, essa parceria, a colaboração não seriam melhores promotoras do desenvolvimento científico do que a competição? Eu tô jogando ideias aí para a gente discutir. E os efeitos colaterais do produtivismo, né? Perda de sentido daquilo que a gente está fazendo, um monte de transgressão ética, excesso de produção de pouca relevância, muita disputa. Será que isso não é justificativa forte para estimular a academia a buscar outras alternativas? Até que ponto a gente está exagerando tanto nisso e como fazer? E
finalmente, os efeitos negativos que vêm disso, né? Aí tem um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, isso talvez seja até motivo para uma outra discussão, mas, rapidamente aqui, eu queria falar um pouquinho sobre algo, uma verdade que a gente não gosta de falar, mas todo mundo sabe que tem, o mercado de trabalhos acadêmicos sob encomenda. Né? Isso é algo antigo, né? Eu publiquei aqui, olha só, em 2011, eu já havia publicado um artigo no Enampad, né? Que foi fruto de um trabalho de mestrado até, falando sobre o mercado de trabalho acadêmico sob encomenda na área de administração. Mas existe em todas as áreas. Isso é algo que nos chama muita atenção, pelo seguinte, nós não estamos falando apenas de um TCC, estamos falando de qualquer trabalho acadêmico, uma dissertação, uma tese, até um trabalho de livre docência, vale tudo. E uma questão muito interessante e ética e inconveniente, por trás, bom, a gente tem de tudo, isso está muito profissionalizado, né? Tem desde um aluno que se propõe a fazer trabalhos para os colegas e cobra por isso, até professores aposentados com doutorado e pós-doc que resolve prestar esse tipo de serviço. E digo mais, uma coisa que nessa época eu fui atrás disso para tentar entender essa lógica, não há nada errado em alguém pagar para o outro fazer um trabalho. Não tem nada errado eu encomendar para alguém um trabalho científico. Inclusive, muitas empresas dessas têm CNPJ e dão até nota fiscal. O erro, a questão antiética, é eu pagar, comprar e entregar falando que fui eu que fiz. Aí, quem comete o crime é quem entrega e não quem fez. Entende como a coisa é delicada? Quem elabora esse trabalho por encomenda e cobra por isso está aderindo à lógica do produtivismo. É uma mercadoria, ele está vendendo o serviço dele. Não é crime, não tem nada errado, tanto que vocês encontram, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de sites muito interessantes que eu sugiro que todos nós que somos professores procurem lá, né? Esse mercado, que eu chamo de mercado negro de trabalho sob encomenda, ele se sustenta com base nas falhas das instituições de ensino na formação dos estudantes, seja de graduação, de mestrado ou até de doutorado, né? Normalmente, as instituições pecam muito no ensino de metodologia científica, de estatística, nas orientações, e essas deficiências mostram que os alunos que procuram esse serviço, em tese, não estariam dispostos ou nem aptos a concluir o curso. Isso me chamou muita atenção quando eu orientei esse trabalho de mestrado, foi por conta do filho de um amigo que estava fazendo mestrado em odontologia, e ele veio me dizer que ele tinha um consultório dele, fazia o mestrado em odonto, ele não tinha tempo para fazer as análises. Ok, então ele contratou um estatístico para fazer as análises estatísticas. Mas aí ele chegou a uma conclusão, e todo mundo acha normal isso. Ele não tinha tempo para fazer a revisão bibliográfica, ele contratou alguém. Ele não tinha tempo depois para fazer o experimento, ele contratou alguém para fazer o experimento também. Você fala, pô, mas o que ele fez? Ele gerenciou isso, né? E ele conseguiu defender. E foi aprovado com uma nota alta. Aí, aquilo me deixou encabulado, mas o que ele fez? Ele gerenciou uma cadeia de suprimentos para fazer o trabalho dele, ele terceirizou tudo, né? E todo mundo achando isso normal. Então, isso incomoda muito, porque é bem essa questão que a gente está falando. Numa lógica em que o ensino superior é tratado como mercadoria, o que interessa é o diploma. O aluno que tem essa atitude já mostra um caráter duvidoso aí. E eu me preocupo muito com a questão ética, né? Que tipo de profissional que vai formar, se ele já na formação dele já está enganando,
né? E o pior é a academia fazendo vista grossa, né? Então, olha só para a gente fechar, eu vou compartilhar isso depois, numa rápida busca pela internet, a gente encontra esses sites que eu estou listando aqui, são sites profissionais, muito bem feitos, lógico, eles não divulgam valores, mas eu sei, bom, tudo conta pelo nível do trabalho e pelo prazo que você tem. Se eu pedir um TCC, sei lá, com 2 meses de antecedência, fica em torno de R$ 1.000. Uma dissertação de mestrado com 6 meses de antecedência, em torno de 4 a 5 mil, em qualquer área, em qualquer área. Eles têm contatos com mestres, doutores, professores aposentados de qualquer área e eles desenvolvem. E de uma forma bem feita, profissional, de modo que se a banca se o orientador, né, não acompanhar o desenvolvimento do aluno, aquele aluno que chega do nada com um trabalho pronto, pode desconfiar. Isso não existe, né? Ele sumiu e aparece com um belíssimo trabalho, você fala, isso não foi ele que fez isso. Né? Mas, infelizmente, tem muitos programas que estão fazendo vista grossa para isso, porque estão entrando na lógica do produtivismo. Eles exigem, não, o cara tem que, se ele tiver dois ou 3 artigos publicados em uma revista de impacto, ok, ele já passa. Então, que garantiu tem que foi ele que fez, né? Nenhuma, mas faz e consegue. Olha como é que isso é complicado e problemático. Né? E todos esses sites são empresas, tem CNPJ, te dão nota fiscal, tem colegas nossos por trás disso, fazendo coisa bem feita, né? Mas eu volto a insistir que não tem nada errado em contratar, o erro é a falsidade ideológica, é se o aluno entrega falando que é de autoria dele, aí é bem grave. E, por último, lá, todos os desdobramentos, né? O ChatGPT, a inteligência artificial está aí para complicar mais isso, né? Eu tenho um grupo de pesquisa que a gente está discutindo muito essa questão sobre como aproveitar a inteligência artificial na educação e na pesquisa, e já surge uma questão muito séria, que é essa questão da ética, né? Quais os limites, o que posso aceitar e não? Né? O que pode ser aceito e o que não pode, até onde vai isso, como que eu discuto, e isso é bastante sério, mas a gente tem que discutir. É isso, Patrícia, acho que falei demais, desculpa. Imagina, foi ótimo, professor Luciel, obrigada pela sua fala, né, por todas as provocações, né? Eu acho que assim, aqui a gente mais provoca do que dá uma resposta definitiva, né? Talvez Perfeito. Algumas pessoas vieram aqui pensando, né? Vai me dizer o que de fato é um predatório, quais são para eu evitar. Mas tem tanto, gente, que é impossível acompanhar, sabe? É impossível. Então, se vocês têm dúvida, sempre é importante procurar alguém mais experiente, né, pesquisar mais e recorrer aí a outras fontes. Mas, assim, aqui realmente mais uma provocação para vocês, né, para que vocês comecem a pensar no assunto, para que vocês comecem a discutir. E toda a sua fala, professor Luciel, foi perfeita, assim, complementando, né, os motivos do produtivismo, essa lógica industrial na academia, né? A gente meio que se obriga, né? A gente que é pesquisador e está nessa vida, primeiro que para ser um pesquisador, né, passar num concurso ou conseguir um bom emprego em uma instituição privada que seja confiável, a gente precisa ter produtividade. Senão a gente nem né, consegue ser considerado para essa vaga. Para a gente sair de uma pós-graduação, a gente tem que ter produtividade, ou seja, é produtividade o tempo todo. E aí é lógico que, em meio a uma crise, sempre existem os espertinhos, né? Aqueles que criam nichos de negócio, que criam oportunidades de negócio para lucrar com a crise. E a gente está na academia, a gente está passando por essa crise, né? Pesquisadores esgotados, que não conseguem dar conta de todas as exigências, ao mesmo tempo a qualidade da produção científica caindo.
né? Eu ri quando você falou do Einstein, porque, inclusive, esses tempos atrás, eu vi uma avaliação que o Einstein recebeu de um editor, e que ele falou assim, tipo, parece que, não sei se é oficial também a história, mas ele falou assim, que me importa a opção a opinião desse editor, né? A gente não pode se dar o luxo, né, de falar desse jeito. Ele era o Einstein, né? Então, mas assim, se a gente for analisar, é complicado. Que tipo de contribuição, né, a gente de fato gera em tempos tão ali, em deadlines tão apertados, né? A gente não tem realmente essa possibilidade. E aí agora eu queria abrir para dúvidas, né, perguntas, comentários, enfim, fiquem à vontade para participar. Caso vocês queiram, também não queiram abrir a câmera e abrir o áudio, vocês podem também publicar no chat, como vocês preferirem. Alguém quer comentar? Podem levantar a mão. E isso que você falou, professor, dos trabalhos pagos também, eu fico indignada. Eu acho que dá para a gente fazer outro encontro sobre isso, né? Inclusive, perto do UNB tinha algum tempo atrás um outdoor de uma empresa que faz, né? Uma vez eu reprovei um aluno na banca, não era meu orientando, mas era de outra professora, e a gente apertou ele admitiu que ele tinha pago. Porque ele não conseguia responder nada, a pessoa não teve nem o trabalho de ler o trabalho que ele pagou, né? Então, assim, tem isso, é complicadíssimo, né? E aí, hoje, a gente tem o ChatGPT, que ele pode escrever um artigo para você, a gente não precisa nem mais pagar, né? E aí você fica ali, né? Como é que você vai lidar com isso, né? Porque, inclusive, já foram publicados artigos que citaram o ChatGPT como autor, né? E já algumas editoras e publishers têm se posicionado, que não aceitam artigos escritos pela inteligência artificial. Já existem softwares que a gente pode usar para descobrir se um artigo foi escrito pela inteligência artificial. Mas, por outro lado, como você comentou, existe uma possibilidade da inteligência artificial nos ajudar, né? Não é plágio, né? Ele é executado propriamente. E se você pede 10 vezes a mesma coisa, ele escreve de 10 vezes de 10 formas diferentes. Mas não cita a fonte de nada, né? Se você pedir, cita. Esses dias eu pedi, não tinha muita confiabilidade. Exato, às vezes é porque o que chama mais atenção é isso, se ele não tem uma resposta certa, ele inventa. Então, ele inventa uma fonte, um artigo que não existe, você vai tentar achar aquilo não existe. Exatamente. A professora Natália Levino, da UFAL, ela fez uma pergunta, né? Como reverter essa situação? Porque eu vejo muita discussão dos professores, nós ficamos reféns. Qual o caminho para a avaliação dos docentes e dos programas nesse caso? Se professor Luciel, acho que é mais apto a responder. Eu concordo, né? É uma preocupação imensa, mas eu penso que isso tem que ser levado a uma discussão numa esfera superior. Eu acho que está chegando a hora tanto dos programas e das associações de pós-graduação começar a pressionar a CAPES, o MEC, para discutir isso, né, para reverter um pouco aí, e que mude também essa questão, né, desse produtivismo na avaliação docente, que de alguma forma possa ser considerado também trabalhos de ensino e de extensão, né, o que até o momento é ignorado, né? Como eu tinha dito antes, eu acho que com a curricularização da extensão, talvez a gente esteja começando a caminhar para esse lado, de ter algum critério, alguma forma de pontuar trabalhos de extensão também, né? Porque hoje em dia a gente sente bem isso, né? A gente tem o professor que é pesquisador e que se dedica o tempo todo e que até não gosta, entre aspas, de dar aula, né? E aquele que dá muita aula e que não pesquisa nada, né? Então a gente tem os extremos, eu acho que isso não faz bem para ninguém, né? A gente teria que ter um certo equilíbrio aí. Exato, muito bom. Tem o professor Rafael também, que é do Instituto Federal e é também doutorando no PPGA, né, no Programa de Pós-Graduação em Administração. Pode abrir o microfone, Rafael. Olá, gente, boa noite. Olá, boa noite. Luciel. Olá, tudo bem?
Tudo jóia, assim, que bom ouvir a professora Patrícia, né? A gente está tendo disciplina com ela agora, então a gente está escutando toda semana, né? Sempre um aprendizado. E você também trouxe aí vários pontos, assim, né, para refletir. Gostei muito daquela matriz, né? Primeiro te elogiando, gostei daquela matriz que você traz, né? O diagrama de rigor e relevância, né? Assim, acho que é algo Esse. que a gente precisa carregar muito em mente, assim, né? Dentro da academia. Eu ia fazer uma pergunta sobre a sua perspectiva, né, sobre o ChatGPT, assim, na verdade, o ChatGPT é um elemento, né, que carrega a Sim. inteligência artificial generativa, assim. O que está escondido por aí, acho que a gente ainda não tem uma dimensão e que está por, enfim, emergir. E eu acho que, até postei hoje, assim, né, comentando, de vez em quando a gente abre alguma reflexão, e eu postei em alguma rede, assim, refletindo sobre... A professora Patrícia mostrou para a gente, acho que foi na aula da segunda, né, professora? Aquele mapa, né, de ferramentas, várias ferramentas aí de Note, Mendeley, né? E aquele mapa é de 2015, 2016, assim, pelo que eu apurei, né? E aí vem o chat GPT e me parece assim, falo, poxa, o chat GPT parece que engole tudo isso, né? Que devia ter 100, cerca de 100 ferramentas, né? Naturalmente buscando apoiar, eu não digo facilitar, né? Mas apoiar a atividade de pesquisa também. Então, eu entendo que o ChatGPT, a inteligência artificial, ela vem para apoiar, né? O uso aí é aquela questão da ética mesmo que está envolvida em qualquer outra atividade humana, né? Assim, que Sem envolva dúvida. humana. Eu acho que é a questão ética. Mas, enfim, eu queria, assim, explorar um pouco mais, sabe? Essa perspectiva também me toca, assim, quando você fala a própria questão de se valorizar as demais atividades do professor na academia, né? Do professor pesquisador, né? Enquanto extensionista, porque a pesquisa precisa ser cada vez mais aplicada, né? Ter mais Uhum. sentido, menos complexa na sua forma de comunicar, né? Mais simplificada, que se aproxime mais da sociedade, enfim, dos setores interessados. Então, eu queria te ouvir assim, em termos de transformação. Eu acho que é um pouco daquilo que a Natália, né, colocou, mas de transformação que a universidade precisa, né? Principalmente do ponto de vista de formação de pesquisadores. Porque esse modelo produtivista é um modelo que ele se consolidou, de certo modo. Então, para ele se consolidar, ele vem sendo repetido e repetido, né? E a gente vem formando pessoas com esse mesmo modelo. E acho que foi no mês passado, né? Saiu até uma publicação na Nature, assim, falando, olha, o modelo como a gente forma doutores está falido. As universidades estão formando doutores e esse modelo não funciona mais. Então, assim, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sabe? Essa necessidade de transformação mesmo do papel, né? Do enxergar o papel, da universidade enxergar um papel também de mudança, né? Mudança da sua percepção, a sua concepção enquanto agente central no processo de desenvolvimento humano, né? Da sociedade. E pensando nisso, como que ela transforma, né? Seu papel formativo aí, né? De expoente desses pesquisadores. Que é Sem isso. dúvida, Rafael. Nossa, é muito importante esses questionamentos. Eu não tenho uma resposta pronta para isso também. Compartilhe com você também dessas dúvidas, dessas inquietações, né? Eu acredito, um ponto de partida muito importante, como a gente já disse, seria valorizar o papel do docente nas três áreas, ensino, pesquisa e extensão, e que no que diz respeito à pesquisa propriamente dito, isso em todas as áreas, acredito que nós devemos estar muito preocupados com a aplicação. A gente exagerou muito nas pesquisas muito básicas e sem uma aplicação direta, principalmente na nossa área de administração, de ciências humanas, ciências sociais aplicadas. Eu tenho feito um esforço hoje muito grande nas orientações. Eu oriento desde da graduação, um TCC, até o doutorado.
E de um tempo para cá, uma reflexão muito forte que eu fiz, né, foi um dos lados bons da pandemia, fez a gente refletir mais. Eu tenho procurado ter muito claro, no começo da orientação, da definição de tema, ter muito claro, que o aluno tenha claro isso, a contribuição que aquilo vai trazer na prática, né? E que, de preferência, ele venha com um problema de pesquisa com uma origem prática muito específica, seja lá o problema de uma empresa que ele conhece, ou de um setor, ou de uma determinada particularidade, mas que ele venha para estudar aquilo. Esse foi um lado muito interessante que nós vimos dos mestrados profissionais. Eu tenho visto que desde o início, a proposta do mestrado profissional era essa, né? O aluno vinha fazer, geralmente o mestrado profissional nas instituições privadas, é um mestrado pago, não tem bolsa da CAPES ou do CNPq, e normalmente ele vem pago pela empresa. E ele chega já com um problema muito específico, eu vim para estudar tal coisa. E isso faz uma diferença enorme, porque eu percebi que muitas empresas entenderam hoje que sai mais barato pagar um funcionário dela para fazer um mestrado e estudar aquele problema do que contratar uma consultoria. Porque a consultoria vem e vai embora. O funcionário vai continuar trabalhando e desenvolvendo ali, ela está qualificando, né? Esse é um dos lados que pode trazer essa transformação para a academia. Ligar muito à prática e evitar um pouco, a gente está saindo desse governo negacionista, né, que durante tanto tempo negou a ciência, e que, de certa forma, eu acho que é um meia-culpa. Em muitos casos, ele tinha razão de negar, porque ele não via aplicação. Ele, que eu falo, a sociedade, né, não via uma aplicação direta para muita coisa que se pesquisava. Né? Então, acho que é um meia-culpa que nós temos que fazer também, pesquisar para trazer resultado concreto, seja o mais pontual que for, mas que eu venha resolver um determinado problema real da sociedade, da empresa, seja lá o que for. A nossa contribuição, eu acho que tem que partir por aí, mas temos que fazer uma grande pressão também para a CAPES rever a forma de avaliação, seja dos programas, dos professores e toda essa cadeia. Não é fácil, porque isso já está muito consolidado, né? E você querer mudar uma forma de avaliação é um trabalho, acho que, para uma outra geração. Mas a gente precisa começar a falar nisso. Se não falar, não vai mudar nunca, né? Muito bom. Inclusive, Obrigado, a gente vê... Muito bom, Rafael, obrigada. A gente tem visto até algumas mudanças pequenas, né? Eu acho que não suficientes ainda, mas, por exemplo, a gente teve uma reunião do programa de pós-graduação essa semana que eles comentaram sobre a importância de ter inserção social da pós-graduação, né? Que justamente vai muito em linha daquilo que o professor Luciel falou. A gente tem que se aproximar da sociedade, divulgar a ciência, né? Falar numa linguagem mais simples para que qualquer leigo entenda, né? Então, essa questão da contribuição é muito importante, né? Inclusive, quando a gente publica, eles têm cobrado muito da gente isso, né? Qual é a contribuição social, qual é a contribuição prática desse teu trabalho, né? Apesar de ter que ter, lógico, uma contribuição teórica, mas a gente tem que também ser muito exaustivo nessa discussão das contribuições. Eu também concordo que outras coisas têm que ser pesadas, porque o que acontece? A gente tem que fazer ensino, pesquisa e extensão, né? A gente está esgotado, adoecendo, e aí o que o pesquisador vai se concentrar? Naquilo que dá mais pontuação. Qual que é a área que dá mais pontuação? Justamente a pesquisa. Então, a gente acaba deixando de fazer coisas que seriam muito legais, que teriam muito retorno, que seriam ótimos, inclusive, para a sociedade, para poder fazer pesquisa, para poder ser pontuado como deve, né? Então, é uma discussão muito necessária mesmo. Tem uma outra pergunta da Michele Karen, que é nossa aluna da graduação. Ela perguntou: tem chance dessas inteligências artificiais acabarem substituindo na questão de escrita do artigo, sendo como principal meio?
Então, eu tenho discutido bastante isso. Eu acho que substituir totalmente é difícil, mas ajuda muito. Tem ajudado, né? É, é, o mais importante, né, a gente fala do ChatGPT, mas tem muitas outras hoje, muito poderosas. E mesmo o ChatGPT 4, a versão paga, está muito melhor. Mas o mais importante é saber elaborar perguntas, saber fazer o prompt, né? E se a pessoa entende da área, entende do assunto, é uma mão na roda, ele ajuda muito a escrever. Agora, imagina a gente fazer alguma solicitação de um tema que a gente é totalmente leigo, a gente não vai ter nenhuma capacidade de interpretar aquilo e de saber se aquilo tem coerência ou não. Pode retornar uma bobagem imensa que, como a gente não tem conhecimento na área, a gente vai aceitar como verdade. Então, nesse ponto, é muito importante que ele seja visto como auxílio, e não algo que vai escrever sozinho, né? Acho que a gente ainda está muito longe disso. Inclusive, essa semana, falando com um colega, ele comentou que existem já alguns chats, né, que são parecidos com o ChatGPT, mas focados em ciência, que vão auxiliar os pesquisadores. Hoje mesmo eu compartilhei com os alunos, o Rafael viu também, um perfil no Instagram, que eu sigo vários perfis que dão dicas, enfim, para pesquisa, para metodologia, que ajuda muito, recomendo, e ela estava justamente ensinando como aproveitar das capacidades do ChatGPT para a pesquisa, né? E aí tem toda essa questão ética, né? A gente não pode falar que, se a gente pedir para o ChatGPT para ele citar, para ele escrever um texto, a gente não pode primeiro dizer que é a nossa autoria, né? Segundo, ele não cita ninguém, é muito difícil ele citar. Você pode até perguntar qual que é a fonte, eu fiz várias tentativas essa semana, as semanas passadas, e aí você pergunta qual a fonte dessa informação, e ele fala, não, por eu ser uma ferramenta de inteligência artificial, sem acesso à internet, que busca de vários fragmentos, de várias fontes, eu não tenho como apontar uma única fonte. Aí eu falei assim, tá bom, mas então quais são os principais artigos e autores que tratam sobre esse tema? Aí ele indicou uma lista de artigos. E daí eu perguntei, você pode me dar o DOI, o link desses artigos? Aí eu fui checar um por um, todos eram referências inventadas, não batia o autor com o título, que não batia com DOI, que não batia com link. Ou seja, ele citou autores que não são da área, né? Então, eu como conhecedora da área que eu estava pesquisando, eu vi que aquilo não tinha nenhuma confiabilidade, né? E aí, o que aconteceu? É lógico que eu não vou usar isso para uma pesquisa, porque eu sei que se eu usar, vai bater ali e volta, né? Na cara. Fora que eu posso ainda ser acusada de estar usando um software para escrever. Como eu comentei, Michele, tem softwares hoje que as editoras têm utilizado e que a gente pode usar para verificar se um artigo foi escrito pelo ChatGPT. Então, eu não aconselho, até mesmo porque a confiabilidade das informações é questionável. Mas a gente pode usar para nos ajudar. Então, por exemplo, se eu escrevi um texto, eu citei os autores, eu elaborei aquele texto, e aí eu posso colocar lá o texto dentro do ChatGPT e pedir para ele me sugerir melhorias. E ele, inclusive, sugere um texto melhorado, mas fui eu a autora, eu que concatenei as ideias, fui eu que li os materiais e achei que o autor X conversava com Y, fui eu que fiz, entendeu? Eu sou autora, ele simplesmente sugeriu melhorias, né? Eu posso, inclusive, pedir para ele indicar metodologias que são mais adequadas para aquele problema. Enfim, só que sempre tendo esse olhar crítico para ver se, de fato, ele está sendo confiável. Mas eu acho assim, ajuda demais se a gente souber fazer perguntas, como o professor Luciel falou. Se a gente chega e pede para ele fazer, né, uma coisa simples e não consegue, digamos ali, colocar ele contra a parede para ele ir melhorando aquela resposta, ele vai dar uma resposta pífia e superficial, né? Então, assim, a gente precisa saber fazer perguntas e nem sempre eu vou falar nós, professores, nós, academia, nós, universidades, nem sempre nós treinamos nossos alunos para fazer boas perguntas, e esse é um ponto essencial, né?
Então, é bem importante. Aqui a gente tem um comentário da Carla Coura, que também é vinculada ao PPGA, no pós-doutorado. Obrigada pela presença, Carla. E ela também também vinculada a uma universidade em Minas. E ela falou, reflexões muito pertinentes, profissão social, a parte prática gerencial deve ser sempre inserida nos trabalhos. E o Rafael comentou, né, que leu uma notícia hoje dizendo que a nova profissão em alta é de professor de ChatGPT. É aquela coisa, né? No meio de uma mudança, de uma, digamos, claro, crise, né? Surgem nichos de mercado diferentes. Então, acaba surgindo a oportunidade para desenvolver algumas deficiências que existem. Então, a gente tem que realmente saber aproveitar o melhor de tudo isso e saber ser crítico. Acho que o mais importante de tudo que a gente falou é isso. Journals predatórios, listas de journals predatórios, produtivismo, uso de inteligência artificial, tudo isso vai depender do nosso olhar crítico, né? A gente não acreditar numa informação que a gente recebe simplesmente porque chegou até nós. A gente ir sempre atrás e questionar, né? Eu acho que isso é o principal, né? Então, acho que hoje serviu para isso, né? Para a gente levantar. Quem achou que viria hoje para ter respostas, eu acho que vai sair meio assim, eu estou com mais dúvidas, né? Com mas muitas isso aqui é bom. Eu acho que ótimo. Essa questão de saber fazer a pergunta, isso é a base da ciência, né? Eu acho que a ciência caminha pela dúvida. Então, saber fazer um prompt, saber perguntar para o ChatGPT é fazer ciência. Exatamente. Saber fazer essa pergunta. Né? Eu queria só falar uma outra coisa que eu me lembrei, respondendo a aluna também que Michele, perguntou, né? de usos, né? A Michele, um uso muito interessante que eu tenho visto e os meus alunos têm feito é usar o ChatGPT para fazer resumos mais elaborados de artigos em outra língua. Você pega o link ou pega o DOI, coloca nele e pede para ele, faça uma síntese ou faça um esquema desse artigo em português. E ele já te dá aquilo bonitinho. Então, é muito interessante, facilita muito a revisão bibliográfica. Exato. Né? É um uso fantástico que a gente consegue fazer de uma forma honesta, né? Coerente. Uma outra coisa que a gente conversou ontem, que às vezes a gente escreve um texto e você não fica satisfeito, né? Você vai, olha e fala, tá meio truncado, tá meio esquisito. Então, aí põe lá e pede para ele melhorar. Então, ele melhora mesmo, né? Essa coisa dos resumos. Eu até falei para os meus alunos que eles podem usar o ChatGPT para fazer resumos de artigos de materiais, mas tem a parte da crítica que eu quero que seja deles, que aí né? A parte que é mais difícil para o ChatGPT fazer. Então, assim, não adianta a gente proibir. Eu acho que a gente vai ter que aceitar, incorporar ela no nosso dia a dia, né? Aí é complicado. Ainda a Natália, que tenha universidades que estão proibindo, né? A Itália mesmo proibiu. Sim, eu vi, mas proibiu. Eu acho que é um caminho errado. Não adianta proibir. Não. Tudo que é proibido é mais gostoso. É interessante, eu vi há um tempo atrás, eu encontrei um artigo, né, vendo essa questão toda, eu vi um editorial, né, de um antigo professor da FGV, falecido já, de 1981, sabe? Foi o seguinte, em 81 é que veio a calculadora HP12C. Ela chegou ao mercado em 1981. E esse professor, na época, publicou um artigo criticando, falando que era o fim do mundo, que ninguém mais ia estudar matemática financeira, que ia ficar preguiçoso e não sei o quê. Olha só, 5 anos depois, ele escreveu outro artigo dizendo que ele estava enganado, pedindo desculpa e falando que aquilo é uma ferramenta maravilhosa. Mas você retratou. Ele levou 5 anos para entender isso. Então, é mais ou menos a mesma coisa com o ChatGPT hoje. Né? A gente muda a nossa opinião. E ainda bem que a gente muda a nossa opinião. Imagina se a gente, né, ficasse acreditando nas mesmas coisas e não questionasse. Então, isso é importante.
Até a Natália comentou, jornal predatório, produtivismo, demora nas respostas, custo de publicação. A vida do pesquisador está cada vez mais difícil. Sem dúvida, Exatamente, sem dúvida. é uma coisa a se questionar, está muito complicada, a gente está ficando esgotado. Mas assim, né, vamos em frente, né, porque a gente faz o que a gente ama, né? Então a gente não desiste. Senão a gente sairia para ganhar mais. Se não gostar, vai embora. Não tem jeito. Gente, muito obrigada pela presença, pessoal Luciel. Foi maravilhosa a nossa conversa. Vamos marcar e agendar outros encontros para discutir outros temas. Né? Já fica aí convidado para a gente discutir o uso da inteligência artificial na educação, no ensino, na pesquisa e também com o uso empresarial, né? Eu acho que a gente precisa discutir isso, então já fica convidado. Convido também todos vocês a participarem dos próximos, a gente vai fazer um sobre revisão sistemática, um sobre o Mendeley, outro sobre o Bibliometrics, e vamos fazer daí o de ChatGPT, e vamos fazendo aí outros encontros abertos para a gente discutir o que a gente precisa, né? Ferramentas de pesquisa e também outras questões aí um pouco mais filosóficas, né? Digamos assim, né? E todos vamos fazer isso online para que a gente possibilite aí a participação de vários, né, de vocês que não necessariamente estão aqui em Brasília, e até os participantes também, né, os debatedores que venham com outras visões, que eu acho que agrega demais. O professor Luciel faz parte do Geologs, é um parceiro muito colaborativo e muito querido, e que a gente é muito feliz por ter estreitado mais esses laços, né? Tem toda uma experiência, né? Um professor renomado na área, então a gente fica muito feliz de tê-lo aqui conosco. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final, né? A gente está gravando, então logo eu vou disponibilizar o link também, caso vocês queiram compartilhar com seus contatos, fiquem à vontade. E para acompanhar os novos encontros, né? Quem não segue ainda, siga o @dialoguesunb, que é o grupo de pesquisa onde a gente vai divulgar esses novos encontros. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Carla. Obrigada, ela está parabenizando aqui, né? Você, professor Luciel, e a mim, pelo debate, que foi muito rico. Muito obrigada pela participação. Desejo uma boa noite a todos vocês. Obrigado. Boa noite a todas. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.